noite. Eu tenho uma palavra ao teu coração. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo de número 36. Hoje é dia de ceia, mas eu quero ministrar uma palavra pastoral para a igreja. E depois nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Posso ouvir um amém, amados? Nós estamos ali levantando a igreja em Uberlândia. Deus nos levou ali por um tempo. Mas é muito, muito bom estar em casa, né, junto com vocês. Nós amamos muito essa igreja, oramos por vocês todos os dias, e daqui a pouquinho Deus vai nos trazer para estarmos juntos no nome de Jesus. Fale amém, amados? Vamos lá, Jeremias 36, verso 20. Hoje o tema da minha mensagem é: rasgue a roupa, mas não rasgue a palavra. Qual é o tema dessa noite? Rasgue a roupa, mas não rasgue a palavra. Vamos ver, Jeremias 36, o versículo de número 20, até o versículo de número 24, diz assim: E foram ter com o rei ao átrio, mas depositando o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. 21. Então enviou o rei a Jeude para que tomasse o rolo, e Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. 22. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão, e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o vaseiro. 4. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Vamos orar. Pai, te dou graça nesta noite por tua palavra, por tua presença, e que o teu Espírito conduza este momento. É o que nós oramos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, por gentileza. Irmãos, a palavra que eu tenho para compartilhar com você esta noite, essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar, ela está baseada exatamente na seguinte frase: quem recebe a palavra rasga alguma coisa. Como é que é? Você pode repetir isso comigo? Quem recebe a palavra rasga alguma coisa. Durante o reinado de um homem chamado Jeoiaquim, olha que nome bonito, Jeoiaquim, Deus deu uma ordem ao profeta chamado Jeremias. E a ordem que Deus deu ao profeta Jeremias foi para que Jeremias pudesse escrever um livro, escrever um rolo. E tudo aquilo que Jeremias iria escrever eram palavras direcionadas ao rei e ao povo. E as palavras que Jeremias iria escrever naquele rolo, palavras que vinham de Deus, eram palavras para ajuste de conduta. Eram palavras que iriam ser direcionadas para o rei, mas palavras que iriam direcionar a conduta do rei. Palavras que precisavam ajustar a vida e conduta do rei e também de todo o povo. Então Jeremias obedece a palavra de Deus, escreve o rolo com aquelas palavras, e esse rolo então é levado diante do rei Jeoiaquim, e aquelas palavras agora serão lidas, e quando estão lendo as palavras para o rei Jeoiaquim, ele entende, ele sabe que aquelas palavras foram escritas pelo profeta Jeremias, ou seja, eram palavras que vinham de Deus para o rei e também para o povo. Porém, quando o rei Jeoiaquim ouve aquelas palavras, não eram palavras boas para se ouvir, porque as palavras que estavam escritas ali, eram palavras que confrontavam o rei, e ninguém quer ser confrontado. Eram palavras que estavam confrontando ele, palavras que confrontavam o seu reinado, palavras que confrontavam o comportamento do rei. E na verdade,
Apesar de serem palavras que eram palavras de confronto, as palavras que estavam naquele rolo não podiam ser consideradas apenas palavras como de confronto, mas o que estava naquele rolo era a palavra de Deus para a vida daquele rei. Quem entende até aqui diz amém comigo. Então aqui eu aprendo algo, igreja. Primeira coisa que eu aprendo essa noite é que todos aqueles, ou quem recebe a palavra de Deus, tem que rasgar alguma coisa. Jeremias está levando a palavra de Deus ao rei Jeoaquim. Eu vim hoje trazer a palavra de Deus ao teu coração. Quando você abre a Bíblia e lê a palavra está sendo ministrada a você. Todos que ouvem a palavra, todos que recebem a palavra, têm que rasgar alguma coisa. É impossível receber a palavra de Deus e não rasgar nada. É impossível receber a palavra e não rasgar nada na nossa vida. Agora, a grande pergunta é: quem recebe a palavra tem que rasgar alguma coisa. Mas a pergunta é: o que eu devo rasgar quando ouvir a palavra? Ou o que normalmente se rasga quando alguém escuta a palavra? No caso do rei Jeoaquim, que eu estou pregando essa noite, ele tomou uma decisão de rasgar algo. Quando ele escutou a palavra, de Deus, a decisão do rei, nós acabamos de ler, ele pega um canivete e ele rasga a palavra, ele rasga o rolo, ele rasga aqueles escritos, e ele pega aquela palavra que ele acabou de rasgar e joga no fogo. Então, escuta o que eu estou pregando essa noite. Quem escuta a palavra vai rasgar alguma coisa. E o rei Jeoaquim, após ouvir a palavra, ele decide rasgar a palavra. Ele rasga aquele rolo. E eu estou dizendo para você que aquele rolo é o que? É a palavra de Deus. Era a palavra de Deus para aqueles dias. A atitude do rei Jeoaquim em rasgar a palavra, em rasgar aquele rolo, meus irmãos, é a atitude de muitos que nos dias de hoje ouvem a palavra de Deus, mas simplesmente não dão a mínima. A atitude daquele rei, porque a palavra está confrontando ele, a palavra está dizendo: você tem que mudar. Quando ele ouve a palavra dizer: eu mudar? Não, eu rasgo a palavra, mas não mudo. Eu rasgo a palavra, mas eu não aceito o que ela está dizendo. Eu rasgo a palavra, mas eu não mudo de atitude, eu não mudo de comportamento, eu não vou mudar de vida. A atitude do rei Jeoaquim é a mesma atitude de muitos que ouvem a palavra, mas não tomam uma decisão. Ouvem a palavra, mas dizem assim: eu vou continuar na mesma. Não dão crédito àquilo que a palavra de Deus diz. Não dá crédito àquilo que a palavra está dizendo. Então, quando a gente não aplica a palavra na nossa vida, quando eu escuto a palavra, não dou a mínima. Quando eu escuto a palavra, até gosto, talvez, mas não aplico para a minha vida, é a mesma atitude do rei Jeoaquim, que está o que, igreja? Rasgando a... Vocês estão ainda? Rasgando a palavra. Assim como aquele rolo tinha e continha a palavra de Deus, mas aquele rolo que era a palavra de Deus naquele tempo, aquele rolo é um rolo que tinha palavras de confronto para o rei. Da mesma forma, a Igreja Batista Vida, você que entra aqui pela primeira vez, você que está nos visitando e é muito bem-vindo a esta casa, você que está online assistindo essa mensagem ou vai assistir em qualquer época da vida, aquele rolo que Jeremias escreveu é palavra de Deus, e a palavra de Deus naquele tempo está confrontando o rei Jeoaquim. Mas eu vim dizer para você que hoje não é um rolo, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus da mesma forma é um livro que te confronta. Tem alguém aqui ainda? Esta palavra nos confronta. Sim ou não, irmãos? A Bíblia nos confronta. Este livro é um livro de confronto. Esse livro não é um livro que diz apenas que a gente vai prosperar, apesar de dizer, mas mesmo para prosperar ele me confronta antes, porque eu tenho que tomar algumas atitudes, eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. Então a Bíblia que você carrega na mão, ou no celular, ou no computador, ou no tablet,
Esta Bíblia, ela tem palavras de confronto para você. Ela tem palavras de confronto para mim. Esse livro, irmãos, me fala verdades que às vezes eu não quero escutar. Esse livro muitas das vezes nos traz para uma realidade que a gente não quer encarar. Porque esse livro, ele me confronta a não pecar. Está aí ainda ou foi embora? Hoje é difícil até dizer um glória, né, irmãos? Mas esse livro nos confronta a não pecar. Esse livro diz para você e para mim que nós não devemos pecar. Esse livro te confronta e me confronta, sabe por quê? Porque esse livro diz que a gente não pode mentir. Esse livro diz que você não pode adulterar. Então esse livro confronta muitos. Se a pessoa tem um casamento e ela quer pular fora, ela quer ter um relacionamento fora do casamento, é um homem casado que quer ter uma relação com uma mulher que ele conhece no trabalho, ou seja onde for, ou ao contrário, uma mulher casada quer ter um relacionamento com um homem, então você não pode ler a Bíblia, porque essa Bíblia vai te confrontar. A Bíblia nos confronta a não adulterarmos. A Bíblia nos confronta a não ser fiador de ninguém. Sabia? A Bíblia diz que você não deve ser fiador de ninguém. Olha isso, irmãos. A Bíblia nos confronta a gente não ser enrolado. Sim ou não? A Bíblia te confronta para você não ser um homem enrolado, para você não ser uma mulher enrolada, para você não ser embaraçado com as coisas dessa vida. A Bíblia nos confronta, irmãos, para a gente não fazer fofoca. Então a Bíblia é um livro de, me ajuda, é um livro de quê? De confronto. A Bíblia me confronta para não falar mal dos outros. A Bíblia me confronta a não falar mal de outra igreja, a não falar mal de outro pastor, a não falar mal de você, a não falar mal de ninguém, nem daquele que nos persegue. A Bíblia nos confronta a essas coisas. A Bíblia nos confronta, meus irmãos, a gente ajudar o próximo. Sim ou não, igreja? A Bíblia nos confronta a perdoar a quem nos ofendeu. Sim ou não, igreja? Meu Deus. Você deve estar pensando, o que eu fui arrumar ter vindo no culto hoje? Mas esse culto vai te ajudar tanto, nós vamos sair daqui transformados. Porque muitas das vezes a gente só muda quando nós somos confrontados. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Então a Bíblia é um livro de confronto. Esse livro confronta quem quer ter amante. Esse livro confronta quem quer ter sexo antes do casamento. Esse livro confronta quem quer passar as pessoas para trás. Esse livro confronta, irmãos, quem quer ganhar dinheiro fácil nas costas dos outros. Esse livro confronta a balança enganosa. Esse livro confronta o marido que não respeita a esposa. Porque a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E deve coabitar com ela como vaso mais frágil. Esse livro confronta o marido estúpido. Esse livro confronta a mulher rixosa, a esposa rixosa. Esse livro confronta essas coisas, ou nos confronta, sim ou não, igreja? Esse livro confronta filho que não obedece pai e mãe. Esse livro confronta filho que desonra pai e mãe. Esse livro confronta o homossexualismo. Esse livro confronta. Este livro confronta. Este livro confronta. Este livro confronta. Este livro confronta a luxúria. Este livro confronta a glutonaria. Este livro confronta a inveja. A Bíblia é um livro de confronto.
Então o evangelho que é baseado na Bíblia, o evangelho não é para nos satisfazer, o evangelho não é para massagear o nosso ego, o evangelho é a mensagem do confronto. Todas as vezes que eu leio esse livro diz para mim: Luciano, você precisa melhorar. Todas as vezes que eu leio esse livro diz para mim: Luciano, você precisa mudar. Toda vez que eu leio esse livro diz para mim: Luciano, você precisa se humilhar mais na minha presença. Todas as vezes que eu leio esse livro diz para mim: Luciano, guarda o teu coração, é porque dele procede as saídas da vida. Todas as vezes que eu leio esse livro diz para mim: esconde essa palavra no coração, para não pecar contra mim. Este livro me confronta, irmãos. Esse livro confronta quem lê. Agora entenda comigo, quando eu não mudo, quando apesar de ser confrontado pela Bíblia, apesar de ser confrontado muitas das vezes pelo Evangelho, mas se eu não mudo, se eu não dou a mínima, se eu continuo vivendo do mesmo jeito, se essa Bíblia diz para mim, e ela me confronta com os vícios, e eu continuo no vício, se essa Bíblia diz para mim, que eu não posso me envolver com bebida alcoólica, por exemplo, e eu continuo, se essa Bíblia diz para mim, que eu tenho que ter uma vida de santidade, e eu vivo uma vida aprontando, se essa Bíblia diz essas coisas para mim, e ela me confronta, e eu não mudo, eu estou tendo a mesma atitude do rei Jeoaquim. Quando ele foi confrontado, ele diz: eu não aceito. Então ele pegou um canivete, rasgou a Bíblia, jogou no fogo, rasgou o rolo, jogou no fogo. Quando eu não mudo, é a mesma atitude, é como se eu estivesse rasgando a Bíblia, sim ou não, irmãos? É dizer para essa palavra, ou é dizer para qualquer um: essa Bíblia, isso que está escrito, para mim não serve. Serve para você? Serve para você? Serve ou não? Serve para você, meus irmãos? Quando eu não dou a mínima, eu estou dizendo, ela não serve para mim. É possível ser crente, ser membro de uma igreja, congregar e rasgar o livro? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Claro que é. Basta somente estar na igreja todos os cultos e não ler ela durante a semana. Basta somente estar em todos os cultos e não aplicar nenhuma palavra de confronto para a tua vida. Você vai estar na igreja, vai ser conhecido na igreja. Muitos vão te chamar até de irmão, irmã. Às vezes vão até te convidar para participar de alguma coisa. Mas do que adianta estar na igreja se a nossa vida não está sendo mudada? Quem está comigo aqui essa noite? Quando eu não mudo de vida, irmãos, eu não estou vivendo de acordo com a palavra. É por isso que às vezes nós conhecemos, ou você conhece pessoas que às vezes estão há tantos anos na igreja, mas permanecem da mesma forma. É por isso que é muito provável que alguém aqui seja comerciante e tenha um caderninho de dívida, e lá tem o nome de algum crente te devendo, que nunca mais te procurou. É porque talvez a palavra não confrontou aquela pessoa ainda e não o mudou. Quem está me entendendo? É por isso que na igreja a gente nunca deve estar aqui olhando para os outros. Ah, ele é assim, ele é assado, será? Ah, fulano mudou, não mudou. A igreja é um lugar, irmãos, onde a gente vê todo mundo, cumprimenta todo mundo, respeita todo mundo, ama todo mundo. Mas na hora de fazer análise, o apóstolo Paulo diz na hora da ceia: cada um examine-se a si mesmo.
Por isso que eu não estou aqui hoje para julgar. Eu estou só na postura de pastor da igreja, para trazer esse recado para nós. Mas na hora de julgar eu tenho que olhar para mim, você olhar para você. E a lanterna ou a luz que vai iluminar a nossa vida, que vai nos mostrar o que está de errado, é a palavra. Porque a Bíblia diz que ela é luz para o caminho e lâmpada para os nossos pés. Quem está comigo para dizer amém? Olha o que Tiago escreveu em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21 ao 24. Tiago 1, 21, 24. A gente vai ler no telão para ser mais prático, olha lá. Tiago 1, 21 diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia, a superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as nossas almas. Sede cumpridores e não somente ouvintes, e enganando-vos a vós mesmos. A gente costuma escutar por aí que tem muito líder enganando pessoas em igreja. Mas eu percebo que o maior problema, ou a maior fraqueza, é quando nós enganamos a nós mesmos. Porque está dizendo lá, olha, se você ouve e não muda de vida, você está enganando a você mesmo. 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho seu rosto natural. 24, porque se contempla a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Então Tiago está dizendo que aquele que ouve a palavra, mas não muda, não pratica, é igual você olhar no espelho de manhã. Você já olhou no espelho, saiu e de repente você pensou assim, será que meu olho está sujo? Você já esqueceu, aí tem que voltar de novo. Então o Tiago está dizendo que nós, apesar de ouvintes, nós temos que ser aqueles que a igreja praticam. Então hoje, nesse domingo de ceia, minha mensagem de alerta para você e para mim. E alerta para nós é: cuidado para você não rasgar a palavra de Deus. Quem está comigo aqui essa noite? Qual é a consequência de rasgar a palavra? Vamos voltar lá em Jeremias, versículo de número 30. Jeremias, capítulo de número 36, o versículo de número 30 e o versículo de número 31. Olha a consequência. Jeoiaquim ouviu a palavra, mas rasgou. Agora olha o que diz a Bíblia, a consequência. Jeremias. Encontraram aí? Aí. Olha o que diz. E castigarei a sua iniquidade nele, e na sua descendência, e nos seus servos, e trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, e não ouviram. 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. O versículo de número 30 e o versículo de número 31 diz que Deus estava dizendo a Jeoiaquim: porque você ouviu a palavra e não mudou, rasgou a palavra. Deus está dizendo ao rei Jeoiaquim que ele seria amaldiçoado por causa daquela atitude. Deus estava dizendo ao rei Jeoiaquim que haveria uma sentença para ele e para os seus descendentes, seriam castigados, porque ouviram a palavra e ao invés de praticar, fizeram o que, gente? Rasgaram. Quem está entendendo aqui para dizer amém? Agora a pergunta é, o tema da minha mensagem é: rasgue a roupa, mas não rasgue a palavra. Jeoiaquim ouviu, mas ele rasgou. Agora, se eu não vou rasgar a palavra, eu vou rasgar o quê? Em 2 Reis, capítulo de número 22,
nós encontramos a história de um outro rei em Jerusalém, chamado Josias. Porque sempre vai existir o Jeoiaquim, aqueles que escutam e rasgam, mas também existirão aqueles que são os Josias. E em 2 Reis 22 nos fala dele. Esse rei começou a reinar com 8 anos de idade, mas ele decidiu viver uma vida reta diante de Deus. Então em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e versículo 2, vamos ver? 2 Reis 22, versículo 1 e 2 diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate. Versículo 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, e nem para a esquerda. 2 Reis 22 conta para a gente a história desse rei Josias. Quando Josias assumiu o reinado, a primeira coisa que ele mandou fazer uma obra para restaurar a casa de Deus. E naquela obra de restauração, porque o prédio estava em ruínas, quando começaram a restaurar, começaram a mover as ruínas do templo, naquele processo de restauração, um sacerdote chamado Ilquias, ele encontra um rolo que estava nele a palavra de Deus. Quando começou uma restauração, eles encontraram o que, gente? A palavra de Deus. Isso me fala uma coisa: todo o processo de restauração a gente sempre vai encontrar algo que é importante. E um processo de restauração na nossa vida, se você deseja restaurar a tua casa, se você deseja restaurar a tua vida, o que você precisa encontrar no processo de restauração é o que o sacerdote Ilquias encontrou: encontrar a palavra de Deus. Em um processo de restauração familiar, a palavra de Deus precisa estar junto. Quem pode dizer um amém comigo aqui essa noite? E naquele processo de restauração, Ilquias encontra a palavra. Ele encontra um rolo. E ele faz o que? Ele pega exatamente a mesma coisa. Ele pega a palavra, e assim como fizeram com o rei Jeoiaquim, eles agora pegam a palavra e eles levam até Josias, o rei. E assim como leram a palavra para Jeoiaquim, lerão agora a palavra para Josias. Então a mesma coisa acontece em reinos diferentes, em tempos diferentes. A palavra é encontrada, ou a palavra é escrita, a palavra é lida para o rei. O rolo de Jeoiaquim tem a palavra de Deus. O rolo nos dias de Josias tem a palavra de Deus. E da mesma forma, então, eles lerão a palavra. Porém tem algo interessante. Eu preciso lembrar para você: todos que ouvem a palavra rasgam alguma coisa. Eu tenho certeza que de todos nós que estamos escutando a mensagem hoje, todos nós iremos rasgar alguma coisa no final desse culto. Mas se você olha no capítulo 22 de 2 Reis, o versículo 8 até o versículo de número 13, olha comigo o que diz a Bíblia. O rei Jeoiaquim rasgou a palavra, mas olha o que diz, 2 Reis 22, do versículo 8 ao 13, olha comigo, igreja. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. 10. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, fez o que, gente? Fez o que? Rasgou. Jeoiaquim rasgou, mas rasgou a palavra. Josias está dizendo o texto. Deixa comigo aí, por favor. Rasgou as suas vestes. Olha o verso 12. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, 13, ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá,
acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazer conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Josias, quando ouve a palavra, ele não rasga a palavra, ele rasga as vestes, e ele toma uma atitude de arrependimento. Rasgar as vestes, meus irmãos, naquele tempo, é um símbolo de arrependimento, é um símbolo de que alguém quer mudar. Era como se Josias estivesse dizendo, diante da palavra, eu me rasgo perante esta palavra. Quando ele está rasgando a palavra, a roupa, diante daquilo que ele está escutando, ele está dizendo assim, eu me humilho diante dessa palavra, sou eu que me rasgo diante da palavra de Deus. É diferente do rei Jeoaquim. Jeoaquim, quando ouviu a palavra, ele está dizendo assim, essa palavra eu não aceito, eu não vou mudar, essa palavra está errada, então eu rasgo a palavra. Josias está dizendo, eu não rasgo a palavra, eu me rasgo diante da palavra. Nós vivemos uma geração terrível, nós vivemos a geração que mais quer rasgar a palavra. Nossos filhos são atacados por esse tempo, as crianças são atacadas nesse tempo, as famílias são atacadas nesse tempo, porque nós vivemos uma geração que quer rasgar o que a Bíblia diz, quer rasgar a palavra dizendo está errado, dizendo é antigo, dizendo é antiquado, dizendo tantas coisas, é do passado. Estão querendo rasgar a Bíblia, rasgar o que está escrito aqui, mas eu prego para uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, não é como o rei Jeoaquim, a igreja de Jesus Cristo não se compactua com a geração que nós estamos vivendo, porque a igreja não quer rasgar a palavra, a igreja se rasga diante da palavra. Será que você pode dizer um glória a Deus bem forte essa noite? A maior questão esta noite, quem está com a razão? A maior questão dessa noite, quem me ajuda a pregar? Quem está com a razão? Você ou a palavra? Batista Vida está aí? Quem está com a razão? Você ou a palavra? Tudo que você escutar na escola, na faculdade, nos amigos, na rua, na televisão, você tem que questionar. Quem está com a verdade? Eles ou a palavra? Diz comigo, na minha vida, eu decido quem está certo. Ou não? Sim ou não, igreja? A Bíblia fala do livre-arbítrio, cada um escolhe. Mas se você escolhe que a palavra está certa, ela vai te confrontar. Por que ela confronta? Porque a mesma Bíblia diz que o pai corrige o filho que ele ama. Pai que deixa o filho fazer tudo não é demonstração de amor, porque o filho fica pirracento, vai causar vergonha no pai. Filho vai ficar mimado, vai ter dificuldade quando crescer. Então não é demonstrar amor. Pai que ama ele, o que, irmãos? Me ajuda. Pai que ama faz o quê? Corrige. Quem precisa mudar, irmãos, mesmo em 2024, não é a palavra. Quem tem que mudar em 2024 sou eu. Quem tem que mudar em 2024 não é a igreja para agradar a todos ou a nova geração. Quem tem que mudar em 2024 é quem está chegando para a igreja.
eu aprendo diante da palavra, ou eu rasgo ela, ou ela me rasga. Ou eu rasgo a palavra, ou eu rasgo o meu coração diante dela. Ou eu rasgo a Bíblia, ou eu rasgo a minha vida diante dela. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Para que algo em mim seja mudado, para que algo em mim seja transformado, para que algo em mim seja transformado, eu tenho que me rasgar diante do confronto que ela me faz. Você está aqui ainda para dizer um glória a Deus comigo? O pregador traz uma palavra, traz a mensagem, você diz, eu não concordo. É um direito seu, claro, claro. Mas quando você diz não concordo, você está rasgando a mensagem. Quando você lê a Bíblia e diz não concordo, porque algumas pessoas só concordam quando a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só concordam quando a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Concorda quando diz, ser forte e corajoso, eu estou contigo. Você diz glória a Deus com isso, amado? Aí muitos concordam. Mas quando eu leio algo e digo não concordo, eu estou rasgando ela. Quando o pregador pregar para você, quando a Bíblia for pregada, quem está comigo aqui essa noite? Porque eu não estou pregando coisas na minha cabeça, nós estamos vendo Bíblia. Quando a Bíblia for pregada, você precisa gritar e dizer, Deus, eu me rasgo na tua presença, para que esta palavra reine na minha vida. Nós precisamos aprender, irmãos, e quem precisa mudar somos nós. Quem tem que mudar é a geração que está por aí. Nós é que temos que nos adaptar me ajuda, igreja, temos que nos adaptar ao que? A palavra. Agora, o primeiro rei Jeoiaquim, na frente de todos que estavam diante dele, ele se demonstrou poderoso, cara. Essa palavra não é para mim. Foi lá e rasgou tudo. O tal. Rasgou tudo, jogou no fogo. Mas qual foi o resultado, irmãos? Deus disse no final o que para ele? Você será castigado e toda a sua descendência. Josias era rei, Josias era poderoso, Josias tinha nome porque ele era um bom rei, tinha autoridade, tinha coroa de rei, tinha toda a sua pompa de rei. Mas quando ele ouviu a palavra, e a palavra confrontou ele, ou a palavra o confrontou, toda aquela posição de autoridade que ele tem, o primeiro rei, para manter toda a autoridade, rasga a palavra. Josias, quando ouve a palavra, com toda a autoridade que ele tem, a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele abre mão daquele poder, ele abre mão daquela posição de rei, ele rasga a roupa, ele se prostra diante de Deus, ele se humilha diante de Deus e diz: Deus, se nós pecamos, nos perdoe, se nós erramos, tem misericórdia de nós, se os nossos descendentes não te deram ouvido, nós queremos te ouvir, nós queremos ser diferente. Ele se prostrou diante de Deus. Qual o resultado? Vamos ver? Versículo 15 e o versículo número 20. Versículo 15 e versículo número 20 de 2 Reis 22. 2 Reis 22, versículo 15 até o versículo de número 20, diz assim: E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, não se apagará. 18. Porém ao rei de Judá, olha isso, irmãos,
Deus está dizendo, a sentença continua sobre muitos, mas Ele está dizendo, mas ao rei de Judá, lembra o nome do rei agora? Josias. Como é que chama o rei? A profetisa está dizendo, mas ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direi, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, 19, porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Deus está dizendo, Josias, você rasgou as vestes, rasgou o teu coração, eu ouvi tua oração. E aí diz o próximo versículo, por isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Qual é a consequência daquele que se rasgou diante de Deus? Porque Deus está dizendo, eu vou trazer castigo sobre a terra, sobre aqueles que me recusaram, mas sobre você, Josias, que ouviu minha palavra, que se humilhou na minha palavra, que rasgou as tuas vestes, sobre você haverá paz. Deus está dizendo, Josias, nem teus olhos verão mal, eu vou poupar você de ver o que vai acontecer. Quem se submete à palavra, pela palavra é guardado. Repete isso comigo. Quem se submete à palavra, pela palavra, é guardado. Sabe o que Tiago escreveu? Tiago 1, versículo 1 ao 25. Tiago capítulo 1, versículo 1, 21 a 25. Olha o que diz. Por isso, rejeitando toda a imundícia, superficialidade e malícia, recebeis com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Eu já li esse texto, mas eu quero voltar para você. 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deixa o 22. Filho, quando você não obedece a palavra, ou desobedece teu pai, você acha que está enganando teu pai e tua mãe. Essa palavra diz que você está enganando a você mesmo. Quando você comete um adultério, e pensa que está dando tudo certo, porque tua esposa não descobriu até hoje, você é muito bom para esconder, você acha que está enganando ela. Essa palavra diz que você está enganando a você mesmo. Quando você apronta todas, e mesmo assim vem para a igreja, causa escândalo, às vezes você é do altar, apronta um namoro escandaloso aí fora, e aqui dentro parece alguém santo, aí você fica assim para manter a postura, e você acha que está enganando a liderança, acha que está enganando o pastor. Às vezes você posta coisas que são coisas que não, imorais, mas aí você desmarca, não sei se é assim, bloqueia a gente, bloqueia pessoas da igreja, ninguém vê da igreja que você está aprontando. Você acha que está nos enganando, porque você é muito bom nisso, mas esse texto está dizendo que você engana você mesmo. Quando passa o envelope do dízimo, você pega o dízimo, o envelope, e não coloca o dízimo, faz de conta que é, você pensa que está enganando alguém, pensa que está enganando a Deus, mas esse texto está dizendo que você está enganando a você mesmo. Quando você conta uma mentira para alguém, para você se safar, para você se dar bem, você conta mentira e sai dali pensando, fulano caiu na minha. Você pensa que enganou a outra pessoa com mentira, mas esse texto diz que você enganou a si mesmo. Quando você vem no culto, eu prego para você, ministro a palavra, falo do que você precisa mudar de vida, porque aqui na Batista Vida, todos os pastores, a gente só prega a palavra. Você está numa igreja que só prega a palavra,
Você pode conferir, você pode vir com a Bíblia na mão para escutar os pregadores dessa igreja. Mas quando a gente fala e você faz que vai mudar e não muda, pensa que está nos enganando. Mas esse texto diz que você está enganando você mesmo. Quando você tem um vale para colocar gasolina na empresa, e você coloca R$50 e pede o frentista para botar que foi 100, para você pegar reembolso 100 e ficar com 50, você pensa que está enganando a empresa. Mas esse texto diz, você está enganando a si mesmo. Quando passa uma mulher na rua, você está do lado da sua esposa, e você dá aquela olhada que você não deveria, você faz muito bem, você despista, ela não vê. Você pensa que está enganando a esposa, mas esse texto está dizendo, você está enganando a si mesmo. O maior confronto da Bíblia hoje para nós é que muitas das vezes a gente acha que está enganando todo mundo. Pensamos que estamos nos dando bem, mas a Bíblia está dizendo que a gente está enganando a nós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem contemplando no espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. 25. Olha o 25. Aquele, porém, meu sonho é que esse agora seja a Batista Vida. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esqueci disso. Olha aí, mano. Nunca nem tinha visto a expressão, né? Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tem uma tradução que diz, este será bem-aventurado em tudo quanto fizerdes. Eu acho que vale um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Como é que eu termino essa mensagem? Nos dias de Josias, rasgar as vestes tinha um significado de humilhação e arrependimento. Agora, o que Deus espera de nós, de mim e de você hoje da Batista Vida? O que Deus espera de cada um de nós, todas as vezes que a palavra nos confronta. Perceba que o pastor Luciano não veio te confrontar. Quem nos confronta é a palavra. O que Deus espera de nós? O que está escrito no profeta Joel, capítulo de número 12. Você está vendo que eu estou só Bíblia. Joel, capítulo de número 2, o versículo de número 12 ao versículo de número 17. Joel 2:12 diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso, e isso com jejum, choro, pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas. Houve um tempo que rasgava a veste, mas Deus está falando na Batista Vida, não é para ficar pelado, não é para tirar roupa, é para rasgar o quê? E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. 14. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as... É para deixar criança em casa? Olha isso, Dani. Congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara
e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, nós pastores. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios os dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Joel, o profeta Joel está nos chamando a dizer o que, irmãos? Ele está dizendo: olha como é profundo. Ele está dizendo para mim, para você, rasgar as vestes, não, rasgar o coração, se converter, se arrependa. Eu quero muito que você seja membro da Batista Vida, muito. Você é muito bem-vindo nesta igreja, muito bem-vindo, muito, sempre. Você pode trazer quem você quiser, qualquer pessoa que chegar nessa igreja será bem-vinda. Não cabe a nós julgarmos ninguém. Qualquer um que entrar nessa porta pode entrar, pode vir, pode congregar, pode ser membro, pode participar. Mas tem um outro lugar que para entrar a igreja é diferente. Esta igreja é só agência desse outro lugar. Esse lugar é o céu. E para entrarmos lá, para entrar aqui você não precisa arrepender. Para entrar aqui você não precisa se converter. Você pode vir hoje, não vir amanhã. Você pode vir de vez em quando. Mas você é muito bem-vindo a essa casa, a esta igreja. Mas o meu maior sonho, e eu acredito que esse é o meu maior chamado e desafio, não é fazer você entrar aqui dentro, é fazer você entrar no céu. E para entrar no céu, a Bíblia está dizendo para você, a Bíblia está dizendo para mim: convertei-vos dos maus caminhos, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. O fim se aproxima, Igreja Batista Vida. Nós vivemos dias difíceis, o mal bate na nossa porta, mas Deus está clamando à igreja, dizendo: igreja, se arrependa, se converta ao Senhor de todo o coração, abra mão dos teus pecados. Nós precisamos mudar de vida, Batista Vida. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Chega de viver uma vida mais ou menos. Chega de viver uma vida de conformidade com o pecado. Chega de mimimi. Chega de briguinha. Chega disso, daquilo. Igreja Batista Vida, eu não posso pregar para você por anos e Jesus vier e você ficar para trás. Você não é chamado para o inferno, você foi chamado para o céu, você é chamado para a salvação. Jesus está dizendo essa noite: convertei-vos. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia. Qualquer pessoa que entrar aqui pega a ceia, irmãos. Qualquer pessoa que chegar ali no corpo diaconal, eles não fazem uma entrevista para entregar a ceia. Nós não fazemos isso. Se você veio pela primeira vez, se você pegar, você vai pegar. Se você quiser comer, você vai comer, vai beber a ceia junto com a gente. Mas não resume nisso. A gente tem que converter ao Senhor. A gente tem que chorar diante de Deus. A gente tem que mudar de atitude. A gente tem que gritar: Senhor, me poupa, Senhor, tem misericórdia de mim. Qual é a prática que Deus está te confrontando nos últimos dias? Qual é a prática que Deus está te confrontando nesses últimos dias? Qual é o pecado que a Bíblia está te confrontando nos últimos dias? Hoje nós vamos examinar cada um a si mesmo. E depois vamos comer o pão e beber o cálice.
Eu estou pregando essa palavra, irmãos, porque eu amo muito essa igreja, muito vocês, eu respeito vocês. Por isso que você está escutando essa palavra hoje, para você voltar para casa, decidido a receber o confronto que a Bíblia te faz, rasgar a vida, rasgar as vestes, mudar o coração, mudar a atitude e se converter ao Senhor. Vamos orar? Sabe qual a sensação que eu tenho depois dessa mensagem? É que eu preciso me converter de novo. Eu queria que fosse um outro pastor pregando para fazer o apelo e eu ia aceitar Jesus hoje de novo. Eu ia falar: Jesus, eu preciso recomeçar.